Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Umbra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria. Estamos iniciando o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui no dia, ou mesmo dar uma revisada nos programas anteriores para ver os assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais, Umbra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor, e Planeta Bola, Casa dos Boleiros de Santa Maria. Professor Luiz Lemos, da Universidade Federal de Santa Maria, está nos visitando. Satisfação recebê-lo, professor. Satisfação nossa, Tess. Prazer estar aí novamente. Pois é, aí o ano de 2023 promissor, né? A gente vê aí que vários projetos estão em andamento, sucesso absoluto, algumas novas ideias também surgindo. Mas eu gostaria primeiro de dar uma conversada sobre 2022, que também foi um carimbaço aí, né, digamos assim, dos projetos da universidade. Bem, Tess, bom, primeiro então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, é sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, com teus telespectadores. O ano de 2022 foi um ano de retomada, né, a gente vinha da pandemia e também em meio a muitas questões de cortes, uma questão financeira que a universidade passou por algum momento de dificuldade. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer muita coisa, né? A gente está muito feliz quando a gente dá uma olhada para trás e vê que o esporte da universidade hoje ele está posicionado, né? Um esporte, a universidade ela tem uma característica esportiva e ela está se posicionando no cenário nacional em diversas modalidades, dentro do cenário universitário e também no cenário local e estadual em diversas modalidades federadas, né? A gente pode destacar o ano de 2022, o início, como uma primeira participação de uma delegação do Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia, que aconteceu em Canoa Quebrada, então no ano passado. A gente foi com uma delegação moderada, de cerca de 17 pessoas, e foi uma experiência. Foi um ano que a gente não voltou com medalha, nós participamos em modalidades novas que estão em alta, como beach tênis, vôlei de praia, basquete 3x3, e foi muito legal, né? Foi uma experiência bem inovadora. A gente conseguiu movimentar a Secretaria de Esportes, né, do Estado do Rio Grande do Sul, dar o holofote, o olhar para esse tipo de competição, e isso depois, agora quando a gente vir falar em 2023, já está repercutindo hoje. Pensando no atletismo, pensando nos Jogos Universitários Brasileiros, né, a gente teve uma participação bastante exitosa, né? Tivemos em Brasília, tivemos grandes provas, tivemos 2 medalhas de ouro com a Jaqueline, nossa aluna de mestrado, tivemos 2 medalhas de prata também. Então foi um ano que o atletismo conseguiu se posicionar legal. Também uma modalidade que destacou, que voltou a tomar protagonismo, foi o basquete, né? O basquete da universidade hoje está forte, né? Foi campeão dos Jogos Gaúchos, foi para Brasília jogar o Nacional, jogou na 3ª divisão nacional, foi medalhista. Então, assim, o movimento está grande, né? A gente conseguiu nos Jogos Gaúchos estar participando do handebol, basquete, vôlei, atletismo, tênis de mesa. A gente conseguiu participar em várias modalidades, muitas vieram com medalhas. Então, a gente entende que o movimento dentro da universidade, o esporte, a universidade como propulsora e através do esporte está também ensinando, formando pessoas, né? Está muito amplo. Isso faz a gente brilhar os olhos, porque a gente de Santa Maria, a gente viu essa cidade, estudei na universidade, e hoje a gente vê a universidade realmente tomando esse espaço também, como nunca devia ter deixado, né? Que teve algum momento que teve uma queda e tal no passado, e é muito bom ver o resultado, ver os alunos com felicidade, né? Que vêm estudar, mas que vêm treinar, que vêm competir. Muitos escolhem a UFSM em função do esporte. Então isso é muito legal, que soma
ao que a gente gosta, né? Tem outros projetos paralelos que vêm junto, então é muito legal. Bom, dentro desse trabalho desenvolvido em 2022, também pode-se destacar, né, que houve um incremento nas próprias equipes, né, de atletas que se somaram depois dessa pandemia, porque alguns até tinham meio que desistido, né, de praticar esporte. Vocês tiveram essa persistência de dar continuidade a todos os projetos que vocês tinham. Houve um somatório, a gente sentiu isso, um aumento gradativo, né, de participantes de cada modalidade, e aí desemboca tudo em 2023, agora inclusive com a retomada das aulas, a coisa se acelera mais, né, e aí a tua cabeça fica lotada de opções e alternativas para trabalhar para 2023 ser um ano de sucesso. Tess, quando a gente olha lá o nosso núcleo, né, o núcleo de implementação da excelência esportiva e manutenção da saúde, que de certa forma é onde a gente consegue agregar todas as movimentações, a gente tem que tentar dar um olhar para todo mundo e tentar fazer com que todo mundo que tem treinado, que está envolvido, que está as equipes dando suporte, consigam as participações, né? Então 2023 começa com muitos desafios, né? Eu acredito que agora sim a gente volta a evoluir. Eu acho que o ano passado foi um ano realmente de retomada. É inevitável que a pandemia tenha afetado nos anos anteriores todas as manifestações. Muitos deixaram de treinar, como tu falaste. Muitos deixaram a universidade, deixaram Santa Maria. A gente sabe que é uma realidade, né? Em 2 anos muita coisa aconteceu. Muita coisa. O pessoal teve que trabalhar, teve que buscar outras oportunidades na vida, enfim. E aí a gente retomando, chegando em 23, já buscando pensar como oportunizar o melhor, as melhores participações, os melhores treinamentos, o melhor funcionamento dos projetos. Então está tudo muito dinâmico, né? A gente começa, quando a gente para pensar, meu Deus, quanta coisa tem que resolver em pouco tempo, porque já vem eventos agora nacionais no início e no final de abril, né? Tem muita coisa pela frente que a gente está planejando aí. Pois é que o 2022, né, o pessoal tem que entender, por mais organizado que vocês estivessem, mas foi aquela volta que, depois de uma paralisação, digamos assim, né, obrigatória em decorrência de toda a situação, e no retorno muita coisa teve que ser feita no momento, decidido, tomar decisões momentâneas, que não houve uma sequência do trabalho que era planejado, né? Então isso tudo traz uma dificuldade maior também, né, professor? É um novo início, né? Quase que eu me vejo retomando ali em 2017, quando eu entrei como professor da universidade, um pouco diferente porque a gente já tem alguma rede de contatos de trabalho, mas foi quase um novo começo, a gente olhar para tudo e dizer, e agora? Né? Quem vem? Quem está aí? Como é que faz? Mas as coisas funcionaram e eu tenho muito otimismo que 23 já começa, e eu já tenho até informações sobre jogos de praia, que, né, logo posso falar, que 2023 já começa com um olhar, assim, um planejamento. O 22 oportuniza essa começo de 23 funcionando. E aí, né, a gente chega a um momento importante. Todos os atletas que a gente tem conversado, que compõem equipes da UFS, a gente tem procurado conversar sobre vários esportes aqui, e a gente sente um orgulho deles em estar participando, coisa que a gente não via anteriormente. Não é demérito nenhum a outros anos, né, pessoas que trabalhavam. Mas a gente sente hoje que o pessoal diz com orgulho que faz parte de um projeto da universidade. Até esses dias eu conversava com o pessoal do tênis de mesa, que nem sabia que fazia não, faço parte do programa, sou um braço do projeto do futsal que abriu para o tênis de mesa. Quer dizer, a gente vê muitos esportes se agregando hoje, né, ao projeto da universidade. Desde a criação do NIEMS, esse foi o nosso foco. A gente tem um local onde quem pensar em esporte precisa de um suporte, a gente quer ajudar a construir. O tênis de mesa é uma das ações e a gente tem muito orgulho dos resultados que vem surgindo e acho que pode crescer muito ainda. O atletismo também é um dos nossos maiores ações que vem despontando, até por ser um esporte individual. A pandemia possibilitou que muitos mantivessem, quem tinha mais persistência, né, às vezes de cabeça para suportar toda aquela situação, né, conseguiu se manter e evoluir. A gente tem até o caso do Gabriel Pozo, que recentemente esteve aqui contigo e venceu esses dias a Poa Night Run lá em Porto Alegre, está se preparando para
para grandes maratonas. Esse ano tem Buenos Aires, esse ano tem a Maratona de Porto Alegre, que são desafios bem interessantes, além do próprio estadual, né? Nosso aluno da universidade também, um cara que está muito bem, e outros tantos da equipe de atletismo. Enfim, temos muita coisa boa acontecendo. Sobre tu falaste em orgulho, isso é legal, a gente ensina, a gente fornece apoio, coisa e tal, mas também a gente vê que as pessoas, elas compram a ideia, elas se sentem parte desse time UFSM, né? Seja a modalidade que for. E isso é bom porque esse pertencimento que as pessoas têm pela nossa universidade, tem que valorizar, é a nossa cidade, a nossa universidade, né? Uma das grandes forças de Santa Maria, e também na área esportiva. Então é muito bom a gente poder ver isso, os olhos brilhar das pessoas em falar, eu pertenço à universidade, do atletismo, do vôlei, do basquete, handebol, futsal, enfim. Isso é importante, um parênteses aí, né? Eu sempre considerei a universidade uma parte importante de Santa Maria. Em Santa Maria não existe a universidade não existe sem Santa Maria. Mas houve durante um tempo aí uma tentativa de um processo aí de desmembramento, afastamento, né? E a gente vê com o esporte, pelo menos eu tenho visto isso, ao contrário. Santa Maria a universidade faz parte de Santa Maria está vivendo a universidade na parte esportiva. E isso talvez seja resultado de um trabalho, não sei se foi mentalizado por ti ou preparado por alguém, mas que tu está conduzindo. E isso deve ser enaltecido agora em público, porque sempre é bom tu dizer as coisas em vida, não é depois que o Luiz falecer, dizer, o trabalho que o Luiz fez foi esse, fez aquilo. Acho que a gente tem que sempre enaltecer as coisas e elogiar quem deve ser elogiado em vida. E isso, se tu consideras um elogio, eu acho que tu tem grande parte desse trabalho aí, Luiz. Tess, te agradeço muito, assim, é muito legal a gente ver esse reconhecimento. É um trabalho, sem dúvida, de várias pessoas, né? Mas que por muitas vezes está encabeçado por mim, o professor Gabriel Prank também, nós dois delineamos a criação do núcleo juntos, o NIEMES, né? E outros agregaram ao longo do processo, tem vários professores chegando, o professor Laporta, né, o professor Deluto, o professor Thiago, tem muitos professores chegando, o professor Igor, que coordena o futsal feminino, então tem muita coisa, muita gente chegando e o núcleo está muito forte. Isso não fortalece o núcleo, fortalece o CEFT, mas fortalece a universidade, fortalece a cidade. E aí tu falaste sobre universidade e cidade, aí eu penso perfeitamente como tu falaste. A universidade e a cidade, elas têm que caminhar juntas, elas têm que conversar, elas têm que construir, e não só no esporte, em todas as áreas. Eu imagino que uma cidade que entenda a importância da universidade, que consiga buscar essa aproximação e da mesma forma a universidade poder buscar a realidade da cidade para fazer a mudança social, muda a vida das pessoas. Então esse é o caminho que a gente faz no esporte, mas que a gente tenta também que transcenda o esporte, que isso abarque todas as possibilidades da vida, né? Outro assunto, antes de nós entrarmos nas competições do ano, que eu acho que você faz parte importante também, foi na construção da pista. Tu fosse um dos pais da criança, aí a gente sentia a tua motivação, o teu entusiasmo quando a pista estava sendo construída. Está pronta a pista, o pessoal já está utilizando, até quando a conversa tive com o Gabriel, ele me falou muito da importância da pista, do crescimento dele, inclusive, nas competições. E isso é também de Santa Maria, né, professor? Que legal, né? Tu falaste isso. Já temos resultados de atleta em função de coisas de infraestrutura. Testemunhos deles, né, próprios. Então, eu também, esse é uma outra das minhas crianças que eu amo, eu adoro falar, né? É um projeto que, claro, tem várias mãos, várias pessoas envolvidas, mas eu, enquanto coordenador do projeto, quando a gente vislumbrou isso lá em 2017, 2018, que a gente encaminhou o projeto para Brasília, a gente, quando eu entrei na universidade em 2017, Tess, eu nunca imaginaria que em 5 anos nós estaríamos aqui entregando uma pista de atletismo, né, mudando uma realidade da cidade. Sem dúvida me enriquece de orgulho ver essa obra pronta, ver esse espaço pronto, o espaço que está mudando, como tu falaste, a vida dos atletas. O atleta que pode treinar num dia de chuva, num dia de sol, que tem uma realidade de piso idêntica a uma competição que ele vai fazer, né? Um espaço que é atrativo para criança e adolescente que for vir treinar. Vai treinar num lugar que está com barro, com chuva, com buracos, é difícil, né? Tem estímulo a vir, um estímulo visual,
uma cor bonita, né? Uma qualidade de segurança, em função, por exemplo, da proteção de gaiola para lançamentos. Então, assim, é muito bom a gente ver isso. Isso também soma, na realidade, a gente está falando, está mudando as pessoas, mas a infraestrutura das pessoas poderem praticar o esporte faz toda a diferença. E isso, sem dúvida, é importante destacar todo o investimento que veio do governo federal, toda a movimentação política para que esse dinheiro viesse, mas também é importante destacar que houve toda uma coordenação e que foi entregue, que a obra está lá, né? A gente escutou muita gente falando, duvidando que essa obra fosse ser entregue, está lá e vai ter uma inauguração provavelmente no mês de maio, com presença provavelmente ou da ministra, de políticos, talvez venha muita gente de Brasília para essa inauguração. Isso é legal, mostra mais uma vez Santa Maria com os holofotes nacionais, né, no esporte, na infraestrutura, na mudança social. Sem dúvida nenhuma. Bom, 2023, o que nós temos projetado pela frente aí, professor? Bom, eu acho que o ponto aqui principal é falar o que vem agora nesses primeiros meses, né? Porque são muitas coisas, se nós formos falar sobre tudo aqui, a gente vai precisar de mais do que um programa. Vamos pensar assim, o início do ano já começou, a gente já teve algumas provas, a gente já comentou do Gabriel, enfim, mas o foco agora até a final de abril são os Jogos Universitários Brasileiros de Praia, né? A gente falou que no ano passado a gente abriu uma frente, foi uma novidade. Esse ano o secretário de Esportes, Darley, marcou uma reunião terça-feira, numa segunda-feira ele me ligou. Terça-feira, 2 da tarde aqui na secretaria para a gente ver esse negócio das passagens. A gente foi lá e ele conseguiu nos dar o suporte, então a gente vai estar indo com uma grande delegação, né, cerca de 43 pessoas da UFSM, representando o Rio Grande do Sul, em São Luís do Maranhão, entre os dias 23 e 30 de abril. Então a gente vai estar indo com uma maior delegação da história nesse tipo de competição. Estamos muito otimistas esse ano, quem sabe beliscar algumas medalhas. É um evento nacional, a gente está falando. É um evento que a nossa universidade, por exemplo, começou as aulas agora, em março, né? As universidades do Nordeste, principalmente onde tem muita praia, em fevereiro já estava em aula. Então essa preparação prévia pode repercutir em resultado. Mas nós também já sabíamos do evento em função da participação ano passado. Então a gente já finalizou 2022 expressando para os nossos atletas que era um momento não era férias, que era um momento de preparação para esse primeiro evento do ano. Então a gente vai estar indo com 8 modalidades esportivas, né? Vamos ver se eu lembro todas aqui. Beach tênis, basquete 3x3, vôlei de praia, vôlei 4x4, wrestling de areia, cross training, e aí já faltou a modalidade aqui, viu? Eu sabia que não ia lembrar todas. Enfim, mais 2 modalidades e estamos bem otimistas com tudo que vem pela frente, né? É uma experiência, para muitos alunos é a primeira participação, para outros já vão repetir, que tem o caso, por exemplo, do beach tênis, a gente tem muito otimismo. O Mancini vai agora fazendo dupla com o Pedrinho, tem muita chance, né? E outras. A handball de areia também vai pela primeira vez, as meninas. Então tem muita coisa aí pela frente nessa competição. Vamos ver o que vem, mas assim, a galera está bem motivada. Inclusive o voleibol, a gente teve a seletiva, o vôlei de duplas, a seletiva aqui no Cesla, em Santa Maria, agora na 2 semanas atrás, que teve um jogo, o melhor de 3 jogos com o pessoal da Unipampa. As nossas meninas venceram os 2 jogos, e a Ana e a Nath, e garantiram a vaga para a competição. Então vamos com a delegação completinha, bastante gente, e acho que vai ser um grande evento assim para início desse projeto, para início desse ano que está iniciando aí, para depois colher os frutos ao longo do processo. Vai ser logo agora em abril, né? Então, logo em abril já estamos numa correria, inscrição, mandar documentos, né? Porque quando a gente olha o pessoal competindo lá é muito bonito, muito fácil, mas quando vai para a parte burocrática, que tudo é guia de matrícula, busca documento daqui de todo mundo e correr atrás, fazer inscrição, é um trabalhinho burocrático que às vezes atrapalha um pouquinho, mas tá em andamento, já está tudo encaminhado, e 23 a gente deve estar pegando o avião em Porto Alegre para as competições. São 2 competições, uma fora de quadra e outra dentro de quadra. O cara tem que dar suporte para eles, né? Acho que esse é o nosso papel aqui, tentar dar suporte em todas as manifestações, seja na parte técnica, na parte burocrática, na parte no apoio, todo apoio que for possível.
e depois lá no grande evento dar o suporte para que as coisas aconteçam como previstas. Na medida do possível, vamos procurar acompanhar no dia a dia lá, que a gente puder mantendo contato para a gente poder trazer as informações aí para o pessoal. Bom, depois, maio, a pista provavelmente, e aí tem algumas projeções de algumas outras... Sim. O que acontece, o que vem pela frente? A gente tem os Jogos Universitários Gaúchos, né? Então, está previsto que todo o mês de junho vai ter etapas dos Jogos Universitários Gaúchos, né? Porque como são muitas universidades e muitas modalidades, não consegue se fazer num final de semana. Então, provavelmente, não está definido, 3 e 4 sejam os jogos de futsal, que dá uma grande movimentação. Depois, nos outros 2 finais de semana, do 10 e do 17, vai ser os outros coletivos, não sei ainda qual em cada, basquete, handebol e vôlei. O 24 provavelmente vai ser o atletismo, e aí ainda tem a possibilidade no primeiro final de semana de julho para algumas competições se não tiverem acontecido. Tem natação, tem o acadêmico, tem judô, então tem várias ali que a gente não tem ainda o cronograma, a Federação Gaúcha ainda não definiu, mas ela definiu que provavelmente é nesses moldes. Então junho está parecendo que vai ser um mês específico para os Jogos Universitários Gaúchos, e aí depois a gente tem ainda os Jogos Brasileiros no final do ano, além das etapas do estadual de atletismo, que daí também acontece ao longo de todas as semanas. Por exemplo, agora 25 sábado de março, estaremos em Porto Alegre nos Jogos Universitários, no Campeonato Gaúcho de Atletismo Sub-20. Então isso também já está acontecendo. Ao mesmo tempo a gente está correndo pelos jogos de praia, mas a gente também está arrumando a equipe que está indo para a gurizada de iniciação. Então são várias frentes e estamos bem otimistas, né, com todas as participações, acho, que vem para esse ano. E isso aumenta teu staff aí, né, pessoal? Senão tu não consegue também absorver tudo, né, professor? Não, agora mesmo, a gente está aqui trocando essa ideia e ao mesmo tempo está acontecendo um curso de atletismo, de iniciação ao atletismo. A gente trouxe o professor Lázaro Pereira Velasquez, né, o cubano, nosso amigo, já foi técnico de seleção brasileira. Ele está essa semana em Santa Maria ministrando alguns cursos e hoje e amanhã ele vai estar com a gente também ajudando os acadêmicos, fazendo essa base. A gente começa, o nosso papel enquanto docente, ensinar, formar, e dessa formação a gente vai criando o staff mais forte, o pessoal que vai tendo mais aderência ao nosso trabalho, e isso é muito bom. A gente consegue atuar tanto no ensino, na pesquisa, na extensão, no esporte, para que mais pessoas consigam estar se envolvendo e aprendendo e atuando junto do UniEMS. Mesmo com esse corte de verba que a universidade teve, mesmo assim conseguiu desenvolver tudo isso, professor? Que milagre! Não sei se é milagre, acho que sem dúvida dificultou muito, né? A gente muitas vezes a gente não tem que optar, muitas vezes os alunos têm que dar o suporte em algumas ocasiões. Isso não é legal de eu ter que estar pedindo, organizando, mas às vezes eles entendem que é um momento diferente, era um momento diferente, e aí a gente está agora acreditando que o que vem pela frente tende a melhorar, né? A gente acredita que primeiro, a gente acredita que o esporte realmente muda vidas, como a gente vem falando. A gente acredita, por ser da educação física, que o esporte é uma matéria fundamental na formação do ser humano. Então, é o que a universidade se propõe dentro de um curso de educação física. Pelo menos esse é o meu entendimento. Por sua vez, então, faz todo sentido que haja um incentivo federal dentro de uma universidade federal para que isso aconteça, porque é um estágio, é um campo de estágio, é um campo formativo, é onde o aluno está tendo a experiência prática. E eu não estou falando do aluno da educação física somente, eu estou falando do cara da fisioterapia, o cara da medicina, o cara da comunicação social e assim por diante. É um espaço, um laboratório vivo onde a gente pode estar construindo e formando novos profissionais com qualidade. Então é muito importante esse investimento que vem, e muitas vezes da iniciativa privada também pode vir por meio de patrocínios e apoios, né, para as equipes e para que aconteça o esporte. A gente já vê isso acontecendo, por exemplo, com o futsal, que consegue buscar e está sempre correndo atrás de patrocínio, porque tem um custo muito grande entre muitos jogos fora da cidade e toda a organização, mas não é milagre, na verdade é conseguir conversar com as pessoas e mostrar, né, para a nossa gestão a importância. O nosso reitor, ele é muito adepto ao esporte, ele entende, ele tem um real entendimento da importância do esporte, o que ele muda na sociedade, e ele sempre é muito, muito receptivo às nossas solicitações. Então a gente está bem, a gente acredita que esse é o caminho, né? Conseguir mostrar e
e a gente já vem fazendo e agora colhendo os frutos ao longo do processo. E sem dúvida eu sempre digo uma coisa, né, que o esporte, além de ele mudar as pessoas, ele é uma indústria sem chaminé, porque ele movimenta muito também a economia. Isso é o momento que o pessoal entender bem alguns ainda não entendem, infelizmente, né? Tu conversa, mas alguns empresários ainda não entendem isso, mas o que movimenta a cidade também, né? É restaurante, é gasolina, transporte, material, tudo, né? Tudo, hospedagem, o próprio fisioterapeuta, o próprio médico, como você falou, tudo, movimenta tudo, né? É uma indústria sem chaminé. Digo que o pessoal entender isso vai investir um pouco mais no esporte, né? Concordo na plenitude, Tess. E agora, por exemplo, né, nós falávamos da pista nova. Vocês imagina a dimensão dos eventos que a gente pode estar trazendo, né, para Santa Maria com essa pista. O que um evento representa? Um evento de magnitude que, sei lá, tenhamos 100, 200, 300, 400, 500 atletas, 1000 atletas, né? São famílias por trás, são instituições que vêm, como tu falaste, são empresas que podem estar se beneficiando na parte gastronômica, na parte hoteleira, ou enfim, em toda a rede que está por trás disso, né? Transporte, enfim. Então... combustível, farmácia, tu vai olhar tudo, movimenta tudo. Tudo. E isso é só um exemplo, né? Então, a gente pega o futsal que lota os ginásios ali, olha quanto movimento o CDM fica, né? E todo o entorno do CDM acaba que tem benefícios, claro, bares ali ao redor. Então, eu acredito que a iniciativa pública, né? Os poderes públicos, né? A iniciativa privada também, mas assim, tem que olhar sempre bem para essa área, porque é uma área que faz bem para o social, né? Acaba que movimenta toda a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Professor, alguma coisa que você esqueceu de colocar aqui? Estamos alinhavados com a Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul para trazer um curso da Confederação Brasileira de Atletismo de arbitragem em atletismo. Faz todo sentido. Temos uma pista padrão olímpico, vamos ter agora formar o quê? As pessoas para atuar nela. E mais uma vez a universidade formando. Então provavelmente vai ser em julho, as datas eu não garanto, mas provavelmente 7, 8 e 9 de julho. E provavelmente vão ser vagas gratuitas para que as pessoas, principalmente os alunos da universidade, mas a comunidade que tem interesse, possa vir a estar se formando. E é um métier que quando vê tu pode estar tendo até um auxílio na tua renda bem interessante, né? Um árbitro que de padrão olímpico, claro, ganha um horror, né? Mas em competições escolares, competições locais. Então eu acho que esse é um grande avanço que logo vem pela frente. As demais competições e tudo mais que vem pelo ano, ao longo do processo a gente vai conversando. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter novos encontros aí, né? Até sempre me convida muitas vezes, então já sei que a gente pode voltar a falar aí no futuro próximo. E eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, o programa, a ti. É sempre muito bom estar aqui, né, podendo comunicar com a nossa sociedade o nosso trabalho, né, e convidar também a sociedade, né, tanto os universitários quanto a comunidade em geral, que venha nos procurar. Vamos fazer esporte, vamos fazer movimento. A cidade tem que se movimentar, a universidade é protagonista nisso e a gente quer sempre poder estar ajudando. Também, se por acaso algum empresário entender que quer estar apoiando os nossos projetos, sempre será bem-vindo, porque a gente entende que a gente sabe a importância do recurso e a dificuldade que é para conseguir. Então, se quiser estar aliando as marcas aos nossos trabalhos, também sempre é bem-vindo. E é isso, muito obrigado mesmo, Tess, a ti sempre pelo espaço aí. Obrigado, professor Luiz Lemos, da UFSM. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria.